eu adoraria poder ler mentes. Com isso, eu finalmente conseguiria descobrir o que minha namorada quer ganhar de presente de aniversário. Enfim, os superpoderes dos gibis não existem, mas há algumas mutações genéticas que fazem você ser quase um super-herói. Se tiver alguma delas, pode se considerar especial. Começando com 1. Super força. Pois é, tem gente por aí com uma força sobre-humana. Bem, não tão sobre-humana assim, claro, mas existe uma anomalia genética que faz os músculos das crianças se desenvolverem em um ritmo impressionante. Devido à inatividade da proteína miostatina, que limita o crescimento do tecido muscular, crianças recém-nascidas podem ostentar um corpo definido, como se fossem fisiculturistas desde cedo. Isso acontece muito com ratos e com o gado, mas no caso dos humanos é bem raro. O último exemplo dessa mutação foi registrado em Berlim, no começo dos anos 2000. E o melhor, nenhum problema de saúde foi encontrado em crianças portadoras desta condição. Ou seja, elas são super fortes e saudáveis. Você também quer ser parente do super-homem? Ei, cadê minha capa? 2. Visão melhorada. A maioria das pessoas tem 3 tipos de cones nos olhos, que as fazem ver milhares de cores. As mulheres costumam enxergar mais tons. É por isso que eu nunca consigo responder quando minha namorada pergunta que cor combina mais com as unhas dela, vermelho ou vermelho. Mas às vezes, elas enxergam tanto que a gente literalmente não consegue perceber a diferença. Isso acontece graças a um 4º cone nos olhos delas, que deixa a visão 100 vezes melhor. E mais, o número de mulheres que nascem com esse cone extra corresponde a cerca de 12%. Mas só algumas conseguem usá-lo, pois na maioria dos casos ele fica inativo. Poxa, eu adoraria ver o mundo pelos olhos delas. 3. Longevidade. Pode não parecer um superpoder, mas imagine viver 10 anos mais do que qualquer humano da Terra, e com saúde. Sabe, não é para qualquer um. Existe uma mutação genética em uma comunidade Amish, em Indiana, nos Estados Unidos, que acrescenta mais 10 anos à expectativa de vida dos habitantes de lá. Um gene chamado SERPINE1 sofre mutações diferentes, e os cientistas ainda não conseguiram entender seu mecanismo, mas esperam que ele possa ser usado na medicina. Por exemplo, para tratar doenças que surgem com a idade. Tomara que consigam. 4. Resistência à altitude. Não tem nada a ver com resistência de um escalador que se adapta a altitudes. Trata-se de uma mutação genética específica dos tibetanos, o gene EPAS1. Permite que eles vivam em altitudes extremamente elevadas, sem problema algum, respirando o ar rarefeito das montanhas como se estivessem vivendo em um vale. Pessoas normais desenvolveriam doenças cardíacas e cerebrais ao viverem em locais altos assim, pela falta de oxigênio. Mas os moradores do Tibete parecem não ter problema algum com isso. Consequentemente, eles são muito mais resistentes e conseguem participar de atividades mais extenuantes. É por isso que o EPAS1 também é chamado de gene do superatleta. 5. Ossos inquebráveis. Este aqui certamente é um superpoder. Imagine cair do topo de um prédio de 10 andares e sair só com alguns machucadinhos e arranhões, sem nenhum osso quebrado. Essa anomalia genética foi descoberta lá atrás, em 1994, e está associada ao gene LRP5. Ele faz os ossos ficarem 8 vezes mais densos que o normal, tornando-os indestrutíveis. Houve um caso em que um homem se envolveu em um sério acidente de carro e, além de sobreviver, não teve uma fratura sequer. E o melhor, pelo menos para ele, é que essa característica parece ser hereditária. Ou seja, ele pode passar esse superpoder para seus filhos, e eles serão indestrutíveis também. 6. Sangue dourado. Não literalmente de cor dourada, desculpe decepcioná-lo, mas o que faz é ainda mais incrível do que se fosse mesmo dourado. Há cerca de 40 pessoas no mundo que possuem um tipo sanguíneo que não tem nenhum tipo de antígeno RH. Ou seja, esse sangue pode ser doado para qualquer pessoa, até mesmo para quem tem um tipo sanguíneo extremamente raro. Por isso, o sangue dessas pessoas é precioso para fins medicinais. Se não fosse por ele, quem tem um tipo sanguíneo raro não poderia ser tratado sem uma compatibilidade exata, e isso levaria muito tempo, coisa que essas pessoas geralmente não têm. 7. Imunidade ao colesterol.
Esse aqui é o sonho de quem sofre de problemas cardíacos ou de veias obstruídas. Cientistas descobriram que pessoas que têm uma função naturalmente reduzida de um gene específico, chamado PCSK9, têm níveis muito mais baixos de colesterol no sangue, o que ajuda a evitar diversas doenças causadas por essa molécula. Algumas pesquisas sugerem que esse gene é útil no combate à sepse, mas, de modo geral, os cientistas concordam que se livrar dele por motivos médicos não causa nenhuma consequência séria. Então, futuramente, nós podemos ter a sorte de esquecer do colesterol e dos problemas relacionados a ele. Finalmente! 8. Não precisar dormir. A primeira coisa que vem à minha mente quando ouço falar sobre essa condição é: não há descanso para os perversos. Mas isso não tem nada a ver com ser bom ou mal. Raras pessoas dormem em períodos curtos, e algumas até chegam a afirmar que não precisam dormir. Por exemplo, um homem do Vietnã diz que não dorme há mais de 33 anos, desde que contraiu essa condição nos anos 70. Como ele contraiu isso, ainda é um mistério, considerando que é uma condição genética, mas não há nada que prove o contrário. Enfim, o que você faria se tivesse essa quantidade extra de tempo e conseguisse se livrar do sono? Conte pra mim nos comentários. 9. Constante odor corporal. Então esse aí seria o Super CC, né? Quem é que disse que os superpoderes têm sempre que ser agradáveis? Se pensar nos filmes do X-Men, você vai se lembrar que havia mutantes com habilidades que eram simplesmente repugnantes, como o que projetava espinhos pelo corpo inteiro. Então, eu insisto que ter um CC que não sai por nada também é um superpoder. Temo, porém, que minha insistência não traga nenhuma alegria para quem tem essa condição. A mutação de um gene faz uma determinada enzima parar de ser produzida. E sem essa enzima, o corpo começa a emitir um cheiro forte e ruim, tipo de peixe podre. Quem tem isso deixa um rastro desagradável por onde passa. Eu fico imaginando como essas pobres pessoas conseguem viver em sociedade. Cara, isso fede mesmo. 10. Crescimento anormal de pelos. Outra mutação genética bem desconfortável é chamada de Síndrome de Ambras, ou hipertricose. Quem sofre com isso tem excesso de pelos por todo o corpo. E quando eu digo todo, é todo mesmo, em todos os lugares. No rosto, no corpo, nos braços, nas pernas. Até as mãos e pés são cobertos por pelos grossos e abundantes. Por sorte, esta condição é extremamente rara e afetou só 50 pessoas desde a Idade Média. Se fosse mais frequente, acho que os fabricantes de aparelhos de barbear seriam as pessoas mais ricas do mundo. 11. Olhos diferentes. Esta condição não dá nenhuma habilidade especial ao seu portador, mas é bonita. A heterocromia ocorre quando há diferentes níveis de melanina no corpo. Ela é um pigmento presente em nossos olhos, cabelos e pele, então pode afetar a cor de qualquer coisa. A heterocromia, porém, só atinge os olhos, fazendo cada um ficar de uma cor. Tipo um castanho e o outro azul. Isso também é bem raro nos humanos, mas aposto que você já viu animais com olhos assim. Uma raça de cachorros, os Husky siberianos. Eles têm uma predisposição natural a esta condição. Então, costumam ter olhos de cor azul extremamente clara, ou de tons diferentes. E eu acho isso muito legal. 12. Cílios duplos. Por falar em olhos, existe outra mutação genética que os afeta. Todos nós temos uma única fileira de cílios, certo? Uma na pálpebra superior e outra na inferior. Mas um número muito pequeno de pessoas com distiquíase possui duas fileiras em uma das pálpebras. O exemplo mais famoso desta condição é a atriz Elizabeth Taylor. Lembra daquele olhar sonhador com cílios fantásticos? Pois é, tecnicamente ela era uma mutante. Credo, isso não soa legal. Enfim, os cílios dela eram resultado de um gene FOXC2 anormal, e ninguém poderia dizer que isso era ruim. Mas tem uma desvantagem também. Se a segunda fileira for muito baixa, pode crescer para dentro dos olhos, causando irritação e até problemas na visão. Tudo tem seu preço, né? E aí, existe algum superpoder na sua família? Ou você conhece outras mutações que não estão na nossa lista? Conte pra gente nos comentários. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas nada de saltar de prédios altos por aí, hein? É muito mais seguro ficar mais um pouquinho com a gente e assistir a mais um dos mais de 2.000 vídeos que preparamos para você. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.